preciso mais que coragem pra fazer esse vídeo hoje, porque eu prometi, fiz uma promessa pra mim mesma, que toda vez que vier um assunto muito pertinente na minha mente, assim, eu vou vir aqui botar minha voz pra fora, falar mesmo. Minha gente, veio na minha mente hoje, através de um pesadelo que eu tive. Sim, eu tive um pesadelo e tô tendo um pesadelo pertinente. Não sei qual o motivo, mas através desse pesadelo, que eu não vou contar detalhes, posso até contar no final do vídeo, fica um pouquinho aí, quem sabe, vou decidir, sério mesmo, vou decidir se eu vou contar ou não. Mas me veio assim na minha mente hoje pela manhã, dizendo assim, ostracismo, e eu pesquisei um pouco, bem rápido mesmo, e pessoas invisíveis. Então, ostracismo são pessoas invisíveis da sociedade. Ostracismo também nossa, como seria bom se eu tivesse uma cola aqui. Foi algo muito importante que eu li na estante. É algo psicossocial, ou seja, tá em todas as sociedades, em todas. O ostracismo, por favor, Nina, não vem pra cá não, minha gatinha. Ostracismo e pessoas invisíveis. Minha gente, minha gatinha aqui. Como esse assunto é importante. Eu te peço já, se você já passou por isso, você sabe do que eu tô falando, já curte, comente, compartilhe. Isso aqui eu venho denunciar, trazer à consciência pessoas que fazem esse pecado diante de Deus, porque diante da sociedade não é nada, mas diante do reino de Deus, isso é um grande pecado. Assim como o pecado da cobiça, do adultério, que né, é o mais temido, não posso falar o nome, MATAR, esse também, o decálogo dos 10, diante do reino de Jesus Cristo, o ostracismo, e tratar as pessoas com invisibilidade é um grande pecado. E assim, minha gente, eu não quero aqui falar de pecadinho, pecadores, eu quero trazer à sua consciência quantas vezes você já fez ostracismo com outra pessoa. Ignorar a existência do outro. Passar, falar, essa pessoa, tanto faz, tanto fez, não vou dar bom dia não pra essa pessoa. Eu me sinto ostracizada, vou te falar, todo dia, quando eu passo e a pessoa faz isso. Aí sabe o que vem na minha mente? Vou fazer assim também, porque me ignora, vou ignorar também, na hora vem. Só que aí o Espírito Santo toca no coração, não, filha, você tem que ser o diferencial, você tem que dar bom dia, boa tarde pra todos. Então, uma falta de bom dia, tá tudo bem se você passa e não consegue dar um bom dia pro outro. Gente, é algo tão simples que eu tô falando, mas eu vou chegar lá. Algo mais estarrecedor, sabe? Mais indigno. A gente se indigna por dentro. É quando você sai de uma tribo espiritual. De uma religião, melhor dizendo. De uma tribo. Eu quero ir até em uma reunião essa semana só para denunciar isso. Esse ostracismo que em várias religiões fazem. E aconteceu comigo. Está acontecendo comigo. Está acontecendo comigo. A pessoa te vê como invisível. Passa e não olha para você. E isso parece que a pessoa parece que não é consciente. Eu percebo que não é consciente. Não é. Parece que não é consciente. Sabe quando você passa várias vezes ali e não enxerga mais o mendigo, não enxerga quem é o varredor de rua, não enxerga, sabe aquelas pessoas à margem da sociedade, né? À margem. Eu acho que é essa palavra mesmo. Eu não quis dizer isso, mas me entenda. Pessoas assim que estão ao nosso serviço muitas vezes,
um garçom, muitas vezes, não, tem gente que não trata bem essas pessoas. Ou pior, não dá um bom dia. Isto é ostracismo. Palavra tão feia e bem... Depois eu pesquisei o porquê dessa palavra. Eu pesquisei um pouco, eu não sei explicar agora, mas eu quero falar sobre não faça ostracismo. Eu venho denunciar este erro. Não chega a ser uma violência, não, psicológica, porque chega a ser assim um maus trato, chega a ser, é indigno. A pessoa, quando se sente ostracizada, ela se sente indigna. Se não estiver bem com a autoestima, como eu já passei por isso, se a pessoa naquele dia não estiver bem com a autoestima, ela vai pensar que ela não é ninguém. Ela fala, nossa, como é que a pessoa passa por mim e não dá um bom dia? Como é que a pessoa passa por mim? Eu sou invisível para aquela pessoa. Você se sentir invisível para outra pessoa, o seu próximo. E principalmente daquela família que te amava tanto, a família espiritual. Que te abraçava e agora já não abraça mais. Porque aquela crença diz que não pode abraçar. Aquela crença diz que não pode se contaminar com os pecadores. E o que Jesus fazia? Jesus andava, era no meio dos pecadores. Então, se você tá numa crença que faz totalmente o contrário do que Jesus fazia, minha gente, saia dela. E tá difícil. Na verdade, a gente sai dela, mas ela não sai da gente, né? Difícil. É muito desafiador. É bom, não tô dizendo pra você não frequentar a religião. É bom, maravilhoso. Os tempos que eu frequentei, eu fui muito religiosa. Foram os tempos, assim, áureos da minha vida. Parece que eu tava dentro de uma cápsula que... Ai, eu me senti uma anja, eu me senti um anjo, eu me senti, assim, muito pura, muito santificada. Parecia aquela mente de uma ingênua, de uma criança que veio no País das Maravilhas, como é o nome daquele filme. Acordei agora, minha gente, às vezes falho na mente. Sim, Alice, lembrei, Alice no País das Maravilhas, eu me senti. Tente sair dessa cápsula Alice dos Países das Maravilhas. Minha gente, você não é ninguém. Se você não tiver uma fé firme, fé pura, firme, tu entra na depressão, entra no síndrome de alguma coisa lá, não sei o que. Ansiedade, doenças emocionais, psíquicas. Mas aí você vê, né? Se quando você se sente livre, toma um ar, você tá lá fora, não tá mais frequentando aquele redil, você sente sim que muitas coisas sumiram também. Se você não focar tanto nesse ostracismo, você sente que muitas coisas sumiram. Aquela tristeza profunda, aquela confusão mental, se eu tô certo, se eu tô errado, sempre de culpa, de julgamento, sai da sua mente. Isso sai, tá? Tudo bem que outras crenças você tem que lidar com ela a vida inteira, porque foi colocada, impregnada ali de que se você fizer isso, tá, não tá fora do reino do céu. Torna o céu impossível. Muitas religiões tornam o céu impossível de tantas regras. São muito semelhantes aos fariseus. Muito semelhantes. Minha gente, eu deixo esse vídeo como um desabafo, um grande desabafo. Gostaria de falar mais. Então, assim, deixa eu pegar o fio da meada. Eu só sei que, minha gente, é sério, tá? Se por alguma situação você é tentado, que é uma tentação de você se inclinar para o ostracismo, você olhar para o outro e achar que o outro é invisível, não faça isso. Na hora, repreenda esse espírito de ostracismo. Em nome de Jesus, fale, Pai, me ajude a olhar para o próximo. E o próximo é o seu próximo que está ao seu lado, passando naquele momento. Ele é o seu próximo. Não é longe. O seu próximo é o que está ao seu lado. Um bom dia, boa tarde, tá bom? Até os cachorros, eles se cumprimentam. Muitos deles se gladiam na rua, né? A gente não é um animal irracional para ficar se gladiando na rua, não, tá? A gente somos filhos feitos à imagem e semelhança divina, então trate o outro bem, por mais que não creia ainda conforme você acredita em tudo. Sua formulazinha de o que é o céu. Mas, em nome de Jesus, o primeiro mandamento é amarás
Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a si mesmo. Então, assim, destes dois dependem toda. Nossa! Pense aí, que se eu não amo, se eu não consigo amar a Deus sobre todas as coisas, eu fico colocando as coisas no lugar de Deus, no centro da adoração de Deus, adorando coisas em vez de adorar o Deus, adorando coisas em vez de adorar a natureza, adorar Deus, né? Na verdade, nem adorar a natureza. Mas assim, me entenda. Ai, o celular não tá funcionando. Minha gente. Terminamos já esse vídeo. Vou ter que ficar segurando aqui. Em breve vou comprar um pedestal, gente. Tem que investir nisso. Aí, então assim, a gente tem que ter muito cuidado nisso, sabe? A gente não pode substituir o trono de Deus. Nada. Ninguém pode estar no lugar do trono de Deus, tá? No nosso coração. Ninguém, nada. Porque senão isso vira idolatria. Gente, eu entrei no salão uma vez que as pessoas só falavam: meu pastor. E depois me enviou uma charge dizendo: meu Deus, tipo assim, o pastorzinho aqui, a charge. Como é que eu posso dizer? É gift, Didi. Você me entende? Aquelas figurinhas de WhatsApp. Tava assim, o pastor da pessoa, e embaixo tava: meu Deus. Olha, eles nem entendem a profanação que estão fazendo. Eu venho aqui denunciar essa profanação também. E eu preciso fazer outros vídeos sobre denúncias de profanações no templo de Deus. Mas o assunto do vídeo de hoje é ostracismo e invisibilidade. Pessoas invisíveis da sociedade. Eu me senti assim. Por volta eu me sinto assim quando eu passo. Gente, não tem a ver, não é só autoestima não, é algo visível. A pessoa olha pra baixo e ignora você. Passa por você, olha pro céu, olha pro celular. É ostracismo. Não tem outra palavra. Rejeição porque não crê nas mesmas crenças que a minha. Tu tentou entrar na minha tribo, não conseguiu, não se adequou, saiu, agora não quero, você é excluído. É acepção de pessoas, é o que Paulo dizia, acontece hoje em dia. Você acha que é diferente a acepção de pessoas? A acepção de pessoas existe hoje no nosso tempo. O nome se chama ostracismo, se chama invisibilidade. Pessoas invisíveis da sociedade. Não só eu me senti assim, mas isso acontece. Muitas vezes a gente faz, eu já fiz isso, é um grande erro, é um grande pecado, me perdoa, Pai. Eu peço pra, a partir desse vídeo, eu ficar mais atenta e orar a Deus pra não acontecer isso comigo, eu ostracizar o outro, sabe? Pessoas à margem da sociedade, sabe? Gente, ali no Smart, vira e volta, eu passo e olho pra eles. Alguém olhar pra mim, que fica um monte de bêbados ali no... Vou até fazer propaganda do mercado aqui da minha cidade. Lá ali no Smart, fica à noite, um monte de bêbados, a maioria das vezes, não sempre, tá? Gente que gosta de fumar, droga e tal. Só sei que eu olho pra eles, se eles olharem pra mim e me dar um bom dia, eu vou dar bom dia. São pessoas, entendeu? Um mendigo, se olhar pra mim, eu olhar pra ele, mesmo se não olhar, eu posso falar bom dia se eu tiver num dia bom, né? Tem isso também. Às vezes a gente tá tão apressado. Mas vamos parar com essa pressa. Eu te peço, esse vídeo é pra alertar, é pra declarar, pra denunciar a nossa pressa também, que a gente não vive no tempo. Tem um vídeo meu no meu canal, um dos meus canais aí, sobre o tempo de qualidade. E o tempo, depois você vê aí. Você sabe do que eu tô falando. Gente, bora, pelo sangue do Cordeiro, bora sair dessa cápsula do ostracismo. Sair dessa cápsula de invisibilidade, não enxergar as pessoas a menos, que a gente acha que são a menos, mas diante de Deus são filhos e filhas do reino eterno. Se tão somente eles clamarem o sangue do Cordeiro para os redimir, são filhos e filhas do reino eterno, assim como você que está aí cheia de ouro, uma casa brilhante. Aquele sem teto é filha e filho do reino eterno. Aqueles menosprezados da sociedade, foram por eles que o sangue do Cordeiro morreu na cruz para os libertar. Se tão somente eles crerem, eles serão libertos. Então por que não você ser a mão de Jesus, estender a mão em oração, seja em oração, seja em doação, não sei. Seja uma ajuda para aqueles que... Se você acha que a sua ajuda não vai valer a pena, porque às vezes a pessoa não ajuda, não vou ajudar, não vai valer a pena, vai continuar na mesma situação. Tudo bem. Mas
Se você conhece muitas pessoas, por que não se unir? Eu venho pensando nisso. Por que não se unir a outras pessoas e doar uma porcentagem da sua renda para ajudar algum órgão, instituição, para ajudar essas pessoas, tirar essas pessoas das ruas, ajudar essas pessoas a arrancarem elas da rua de uma forma social, de uma forma que trabalhe com outros órgãos. Eu tô pensando nisso, eu tô orando a Deus para como fazer isso, sabe? E se você já tem experiência nisso, deixa aqui abaixo nos comentários como que a gente pode começar a estudar mais sobre isso. Quais são os órgãos da prefeitura para ajudar? E minha gente, saia dessa cápsula, dessa bolha ostracismo. Não faça isso mais com ninguém. Ninguém merece, você não merece, então ninguém merece também passar por isso. É terrível, é estarrecedor, é humilhante, é indigno. Ai, não sei mais qual a palavra, é deplorável. Nossa, não sei mais qual a palavra falar. Muito, muito triste, muito, muito triste passar por isso, sabe? Se a pessoa não estiver bem naquele momento emocionalmente, a pessoa fica triste, tem crise de choro em casa, sem saber o porquê. Eu já passei por isso. Eu venho aqui pra desabafar. É horrível, é terrível. A pessoa tem crise de choro se não estiver bem naquele dia, emocionalmente. Porque foi ostracizada. Então, isso é anti-reino, tá? Se você acha que tá aí, ó, fazendo script direitinho, vou ali cantar na minha igreja, vou ali pregar na minha igreja, bonitinho, fazer a minha parte como cristão, esquece o seu próximo, esquece o maior mandamento, o segundo maior mandamento, que é o amor próximo com você mesmo, você já está sendo, fazendo um papel de anticristo aqui na Terra. Meu Deus, obrigado por essa palavra. Sim, isso é um anticristo aqui na Terra. Você acha que vai descer o anticristo no trono? Não, minha gente. O anticristo é um espírito ruim. Que a pessoa é contra as coisas do Espírito Santo. É contra. Isso é o anticristo. É um espírito de rejeição, de auto-rejeição, sabe? De rejeitar as pessoas ao redor. As pessoas que é contra o teu pensamento, eu não tenho os mesmos pensamentos que o seu. Poderia falar preconceito? Poderia. Mas não é só assim, na prática é ostracismo. Por isso que eu venho repetindo essas palavras para você pesquisar. Se você ainda não sabe, pesquisar o que significa isso. É muito triste a pessoa passar por isso, tá? E é desonroso para o caráter divino em você, que você está aqui para formar o caráter divino. Se você ainda não sabe, eu venho resgatar isso em você, tá? Então, minha gente, ó, eu poderia falar horas e horas sobre isso, como um desabafo, eu venho sempre te esclarecendo que eu passei por isso recentemente. Ontem, passei por isso, eu falei, não, chega, amanhã eu vou falar. Talvez seja por isso, os pesadelos. Agora eu posso falar um pouco sobre pesadelo, né, pra finalizar o vídeo. Talvez seja isso, pesadelos eu nem sei, porque eu não tava preparada pra passar por isso. Primeiro a gente nasce, nossa mente perfeita, né? Ou quase deveria ser, né? Maravilhosa. Daqui a pouco, as coisas da sociedade vai afetando, vai colocando rótulos na gente. Vai pregando como se fossem pregos na parede. Você tenta arrancar, mas mesmo quando arranca, ainda fica aqueles furinhos na parede, sabe? Tipo aqui, vou mostrar, que em breve vou reformar, depois eu mostro pra vocês reformar. Tipo aqui, ó. Tirou Me entenda o que eu quero dizer. Ainda fica o buraco. Entendeu? A gente prega, as pessoas prega coisa em você. Depois arranca, aí fica aquele buraco. É horrível. Esse buraco é horrível. Lá dentro do redil dizia que amava. Era um amor maravilhoso. Cadê o segundo mandamento que você está cumprindo? Deixando as pessoas que você dizia que amava, que era sua família eternal, só porque ainda não tá no teu redil, vai lá e não dá um bom dia, uma boa tarde, não dá um bom dia cachorro. Chega, desabafo, né? Eu vou fazer outros vídeos assim desabafando, né? Que eu preciso. Talvez seja isso que vai me libertar dos pesadelos. Beijos, filhos e filhas do Reino Eterno. Até o próximo vídeo, tá? Fica comigo aqui. Tchau, tchau.